fazer? Ah, nada, tá tudo de bom. Tudo Mais ou tranquilo. menos. Você vai fazer a correção, Só- Pro? Eu não tô com ela aqui. Na sexta-feira eu faço com vocês. Você só não lançou Tá as bom. notas ainda, né? Eu lancei, mas o Ava tá com problema. Eu acredito que entre hoje à noite e amanhã cedo já apareçam as notas. Ok, Tá bom? tá bom. Gente, eu vou falando, mas eu tô com um pouquinho de tosse. Não para essa minha tosse. E de vez em quando eu vou dar umas tossidas aqui, tá? Bom, nós vamos começar a falar hoje, na sexta-feira ou amanhã cedo, eu já mando a aula para vocês. Nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. E acho que é um dos temas mais legais que tem em saúde do adulto, porque o sistema cardiovascular ele vai pegar várias clínicas dentro do hospital. Então, você tem um paciente que chega infartando lá no pronto-socorro na emergência, você tem um paciente que está internado na UTI por alguma insuficiência cardíaca, ou um pós-operatório de ponte de safena, uma troca valvar, ou você tem um paciente na clínica médica com um problema cardíaco, e aí ele tem várias medicações lá para tratar a hipertensão, a arritmia, a bradicardia, enfim, uma série de coisas que vai acontecer com o paciente, né? E hoje, e na saúde pública, quando a gente sai do hospital e vamos pensar na saúde pública, nós temos aí o PSF que faz o controle do hiperdia na unidade básica com os pacientes ali da região deles e vai fazer o tratamento primário dessas pessoas com os problemas cardíacos delas. Lógico, sempre desenvolvendo um histórico, conhecendo qual é a queixa deste paciente, se ele é um paciente sedentário, se ele realiza atividades diárias, se ele tem algum comprometimento importante, uma dispneia quando faz esforço, e aí vai, né? Aí, a partir daí, nós vamos chegando à conclusão do diagnóstico dessa pessoa. Os antecedentes pessoais da pessoa também é importante saber se isso pode ter levado ou acometido esse paciente para um problema cardíaco, né, os antecedentes familiares, e os pessoais também, se ele já tem um problema cardíaco congênito, ou um problema que veio se desenvolvendo ao longo da vida dele, tá certo? Alguém tem problema cardíaco aqui? Todo mundo bem? Não. Não? Não, eu não tenho problema cardíaco. Graças a Deus, né, Paloma? Pelo amor de Deus. Né? Quantos anos você tem, Paloma? 31. Graças a Deus. Então você está na mesma faixa etária que eu, estamos nos 30, né? Infarto nessa idade é fatal. Fatal é na fase aí do Guilherme, que é neném. Tá na faixa dos 20 aos 30. Né, Guilherme? Quantos anos você tem, Gui? Não sou tão novo assim não, professor. Tenho Quantos 28. Mas está na casa dos 20 ainda, né? Ainda é criança perto de nós. Isso tem muito que rolar ainda. Está na fase boa. E aí eu ter parado nos 28, que eu estaria bem feliz. Mas vamos seguir, né? Outra coisa importante também para dizer, o exame físico do paciente que nós vamos falar bastante. Deixa eu só um copo d'água, menino, só um minuto. Pronto, voltei. Eu começo a falar, minha garganta vai secando, eu começo a me dar crise de tosse, não paro mais. Então, o exame físico do paciente cardíaco é sempre importante perceber se a ausculta cardíaca desse paciente, a frequência respiratória, a questão se ele estiver com uma máscara de Venturi, uma máscara tipo óculos, ver qual é a concentração de oxigênio que esse paciente está recebendo.
A êxtase jugular dele, é importante ver se acontecendo. Você vê aquela jugular dura, rígida, isso é um comprometimento cardíaco importante. A questão da ausculta pulmonar, dos murmúrios vesiculares, se eles estão presentes, se tem estertores presentes neste pulmão. Lembrar sempre que vai fazer a ausculta do pulmão, na questão do terço médio, da base do pulmão. As bulhas cardíacas, importantíssimo, ver se essas bulhas, elas estão normofonéticas, quais é o tempo delas, se é 2 tempos ou 3 tempos, se existe um sopro aórtico, é importante, os pulsos periféricos deste paciente, se eles são pulsos palpáveis, se ele é simétrico, se é um pulso cheio, se é um pulso fraco, isso tem que estar descrito na avaliação de vocês. A frequência cardíaca também, a questão do abdômen, se é um abdômen distendido, se o fígado deste paciente ele é palpável, como que é o rebordo desse fígado quando você fez a palpação, o pirote, você dá aquela batida de um lado do abdômen, segura com uma mão do outro lado para ver as ondas do abdômen, para ver se não é um abdômen ascítico. O paciente ele tem um abdômen globoso, isso é um risco cardiovascular que o paciente já tem, importante. Então, tudo isso, na sua avaliação, no seu exame físico, é importante ser avaliado e anotado também, né? E ali você já vai tendo a dimensão do problema deste paciente. Lembrar também que quando nós falamos de pacientes cardíacos, nós temos uma série de exames que auxilia no diagnóstico deste paciente, que é importantíssimo, como o eletrocardiograma, o ecocardiograma, o raio-x de tórax e alguns exames laboratoriais bem propícios para a identificação de um paciente. Por exemplo, você está lá como enfermeiro do pronto-socorro na sala de emergência, chegou um infarto agudo do miocárdio, um IAM. Qual exame sanguíneo é pedido para este paciente? Alguém sabe? Sabe ou não sabem? Enzimas cardíacas? Oi? Enzimas? As enzimas, exatamente, as enzimas cardíacas. Quais são essas enzimas? CPK e CKMB. São as principais, né? Essas enzimas, elas têm um tempo para ser colhidas, elas têm que ser colhidas imediato, na internação do paciente, depois tem que dar um período de 6 horas para colher novamente, então significa que esse paciente ele vai ficar em observação e também vai possivelmente ficar internado, e aí ele sai da emergência e acaba indo para uma UTI, porque ele precisa de cuidados intensivos, né? E aí, este é um pequeno exemplo, mas paciente cardíaco, primordial, monitorização, se não for monitorizado, verificar os sinais vitais dele, como pulso, frequência respiratória, oximetria, a pressão arterial dele e um eletrocardiograma, porque o eletro, ele evidencia muitas coisas no paciente. Isso é fundamental. Então, quando você evidencia lá uma arritmia, uma bradicardia, um ataque supraventricular, então o eletro, ele mostra exatamente onde está tendo a alteração cardíaca deste paciente, ou onde ele está tendo a isquemia do coração dele, através das ondas, né, do complexo QRS, do segmento SP, nós vamos discutir um pouco à frente também, tá? Desse eletro. E o raio-x é importante porque quando você tem um paciente cardíaco, é justamente para ver se esse paciente ele não está tendo um problema cardíaco junto com o pulmonar. Se ele não está desenvolvendo um comprometimento, uma congestão pulmonar que pode
fazer algum infiltrado nesses pulmões. E aí esse pulmão fica congesto, ele desenvolver um ICC, né, uma insuficiência cardíaca congestiva, e aí ele faz um acúmulo de líquido pulmonar, e aí ele pode desenvolver um edema agudo pulmonar. Então, olha quantas coisas acontecem. Então, um exame, ele pode evidenciar muitas coisas no diagnóstico do paciente. Então, quando você começa a investigar e começa a fazer todos esses exames, é justamente para mostrar para essas pessoas a importância desse diagnóstico. E nós, enfermeiros, temos que estar atento o tempo todo para saber se esses exames estão sendo feitos de forma efetiva, se os nossos colaboradores estão acompanhando esses exames, checar se o laboratório já liberou o exame para o médico reavaliar este paciente, e ter uma conduta assertiva no caso deste paciente, tá? Dúvidas, pessoal? Até aqui, na parte de exame, tranquilo, né? Pessoal? Tranquilo, pro. Tranquilo, então tá bom. Continuando também, lembrar que a doença cardíaca ou as doenças cardíacas cardiovasculares, elas são a primeira causa morte no mundo. Ainda no Brasil, nós temos muitas pessoas que morrem anualmente por conta de doenças cardíacas. Esses óbitos, eles acontecem simultaneamente, a todo instante tem problemas cardíacos acontecendo e pessoas morrendo por conta desses fatores de riscos que acompanham elas, né? E alguns fatores de risco, quando eu falo para vocês, algumas coisas podem ser modificadas e outras não. Por exemplo, se você é obeso, você tem um abdômen globoso, isso é um risco cardíaco? O que vocês acham? Eu acho que é. Por quê? Você tem um acúmulo de gordura, né? E sabemos que essa gordura, ela não faz bem. Eu, com o abdômen globoso, eu posso desenvolver o quê? Uma aterosclerose ou uma placa de ateroma, vamos dizer assim. A partir deste momento, então, o risco cardíaco já está ali. Isso dá para mudar ou não? Isso é modificado ou não, na opinião de vocês? Sim. O que vocês acham? É modificado. É modificado. Por exemplo, o professor, 1,67 m de altura com abdômen globoso. Eu posso modificar isso? Pode. Posso. Fazendo uma caminhada, fazendo academia, né? Posso fazer. Posso ficar com o abdômen trincado? Posso. Vou diminuir o meu risco cardíaco? Sem dúvida alguma. Sim. Vou conseguir mudar o meu risco, vamos dizer assim, e isso vai me gerar mais saúde, isso vai me livrar de risco cardíaco, de um infarto, de um acidente vascular encefálico, uma série de benefícios eu vou ter, né? É isso que dá para modificar. Agora, se a pessoa ela tem um problema que é genético ou é crônico, eu consigo mudar? Não vou conseguir. A partir do momento que ele desenvolveu uma hipertensão, eu vou conseguir mudar essa hipertensão? Não vou. Então, isso é muito sério. Então, algumas coisas são modificadas e outras não. Quando não, existe tratamento onde possibilita as pessoas a terem um tratamento adequado das suas doenças. Isso é fundamental, tá? Outra coisa, quando nós falamos a modificar ou não modificar, ou também por ser um problema genético, que é uma coisa que também vocês não conseguem mudar, nenhum paciente vai conseguir mudar, vai tratar, né? Agora, quando eu vou pensar em prevenção, eu, enquanto enfermeiro,
da atenção básica, trabalho lá na estratégia da saúde da família e quero trabalhar a prevenção da doença, do risco cardiovascular. Quais são as medidas que vocês, enquanto enfermeiro, tomaria e informaria a população que vocês trabalham? O que vocês fariam? Alguém tem ideia? Incentivaria a atividade física, diminuição do sal, qualidade alimentar, modificar a alimentação e por aí vem. Exatamente. Agora, você, enquanto enfermeiro, qual seria a primeira ação que você ia ter com a sua população? O que você ia querer fazer primeiro? Orientá-los? Orientá-los? Ok. Você ia apresentar alguma coisa, ia fazer uma palestra? Eu acho que a palestra seria uma boa. Eu acho que eu ia verificar a pressão deles, e passar orientação fazendo essas verificações, assim, tipo, de ver o abdômen, medir abdômen, essas coisas, e aí orientar. Boa também. E você, Sabrina, tem ideia como você faria? Assustar um pouco, na real. Mostrar o índice de mortalidade quanto à pressão alta, problemas cardíacos e alertar, se não resolver, você vai fazer parte da estatística. Você já ia botar terror. Você já ia trazer a população para a realidade. Você não ia ser boazinha igual o Guilherme e a Paloma. Não. Puxar a orelha, com saúde não se brinca. Exatamente. Agora, as duas opiniões estão corretas. Eu acho que tudo tem que ser muito dosado. Você não pode ser muito agressivo na informação. Você também não pode ser muito passivo na informação. Então, você sempre tem que ter dosado essa informação e como que você vai convencer a sua equipe de que você está fazendo melhor e que você está realmente preocupado com a saúde deles. Então, isso tudo são coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo na profissão e a forma que você leva muda muito também o conceito das pessoas. E você, enquanto enfermeiro, tem a capacidade de fazer isso mudar. Então, isso é importantíssimo, né? Uma das principais doenças que eu vou começar a falar com vocês é sobre a hipertensão. Deixa eu só perguntar um negócio, Sabrina. Eu vou te passar um contato, Sabrina. Você manda o link da aula para essa aluna? Ela chama Mércia. Tá. Deixa eu... Pode deixar que eu mando. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ela é uma aluna que está fazendo só essa matéria. Sabrina, que era sexto, que virou sétimo. Deixa eu pôr aqui o contato dela, Mércia. Professor. Oi. Parece que tem alguns alunos também que não estão conseguindo entrar no Para mim não está aparecendo ninguém. Não é nisso, eles estão tentando entrar no aplicativo, tá carregando e não sai da página, entendeu? Eles não têm aquele link que vocês entram direto? Tem, então, mas não está entrando pelo aplicativo. Eles entrar pelo link direto no WhatsApp, que é melhor. Eu enviei pelo WhatsApp, por esse link mesmo que eles estão tentando. Que estranho. O que será? Não sei. E vocês entraram tudo bonitinho aí? Pois é. Sabrina, eu mandei para você, tá? O nome dela é Mércia. Já enviei o link. Mércia, a Sabrina tá te enviando o link da aula, tá bom? Pronto. E aí, o que acontece? A hipertensão é a doença mais falada no mundo inteiro e é a doença que nós, enquanto enfermeiro, vamos ver no dia a dia de trabalho.
Então, ela sempre vai estar muito presente no nosso dia. Nós vamos nos deparar muito, principalmente quando estiver fazendo o histórico, a anamnese do paciente, sobre essa doença, né? A hipertensão, às vezes ela está cometendo o nosso pai, a nossa mãe, nosso marido, a esposa, nosso irmão, vizinho, primos, enfim. É uma doença que está muito próxima na nossa realidade. Ela é uma doença que é crônica, como todos sabem. Ela não tem, após o seu diagnóstico, ela não pode ser modificada e sim tratada. Mas, para tratar a hipertensão, existem alguns cuidados, algumas regras que devem ser seguidas, para que essa pessoa ela não descompense, ou ela tenha picos de hipertensão importante, onde possa estar dificultando a sua vida, né? As suas atividades diárias. Então, quando a gente fala da questão da hipertensão, lembrar que ela é uma doença crônica e ela é uma doença que não é transmissível, né? Muitas pessoas acham que por ser crônica é transmissível. Ser crônica quer dizer que não tem cura, sim tratamento, né? Embora ela não seja transmissível, né? Mas ela acontece por vários fatores. Esses fatores vai acontecer e vão ajudar a desenvolver essa doença a partir do momento de como que as pessoas levam ou têm o seu estilo de vida, que muitas vezes não é regrado. Na grande maioria, má alimentação, sedentarismo, o fumo, o etilismo, o uso excessivo de drogas, isso tudo pode levar então, à consequência da hipertensão. Pode ser por problemas genéticos? Com certeza, não tenha dúvida. Pode também. Oi, Karina, quer falar alguma coisa? Não, eu liguei sem querer. Você conseguiu entrar. Graças a Deus. Tá chegando, tá pingando o pessoal aí, ó. Agora chegou a Elizabeth, toda feliz. Oi, Elizabeth. Elizabeth. Não quer falar comigo. Que triste. Então, o que acontece? Todos esses fatores é o que está levando a pessoa a ter um comprometimento importante do seu sistema circulatório, né? Através desses fatores de risco, vai levar a pessoa a ter um desequilíbrio nos mecanismos vasodilatadores do seu sistema, ou talvez essa pessoa, em vez de dilatar uma artéria, pode ser que ela contraia muito essa artéria, leve menos sangue, e levando menos sangue, então, vai ter menos oxigênio nos vasos, né? E aí, isso vai dificultando, então, o sistema todo, né? A partir daí que você tem todo esse comprometimento, você vai ter alguns prejuízos, como a irrigação tecidual, ela vai estar prejudicada. Quando vocês forem avaliar um paciente cardíaco, vocês vão perceber que eles vão ter um problema de falta de ar, e eles também vão ter um comprometimento, ou quando vocês olharem na ponta dos dedos deles, vão meio roxo, cianótico, por quê? Ele não tem uma irrigação contínua ou adequada de suprimento de oxigênio para o seu corpo. Então, o paciente cardíaco vai ser muito comum você ter essas características. O paciente cardíaco também, às vezes você olha a ponta do dedo dele, ele tem um dedo em formato de baqueta. Sabe, baqueta que vai colocar lá a bateria? A ponta dele parece uma bolinha. Isso é muito característico do paciente cardíaco. Observem quando vocês virem um paciente cardíaco. Tá? E aí, quando isso tudo acontece, os seus órgãos, então, eles não conseguem ter uma irrigação adequada, isso vai comprometer aí em torno de 20% da população, né? Isso é uma população maior que 20 anos. A hipertensão pode acontecer com uma pessoa de 17 a 18? Pode acontecer, principalmente se for por características genéticas. Pode acontecer e acometer essa pessoa, né? E quando você tem uma irrigação ineficiente, vamos dizer assim, além do risco cardíaco, que essa pessoa já tem um comprometimento
cardíaco, ela também pode, em vez de ter um infarto, desenvolver um acidente vascular encefálico, por conta que ela não está tendo um suprimento de oxigênio adequado, ela não tem uma irrigação contínua ali no seu sistema nervoso, e é onde ela pode, então, vir a ter um acidente vascular encefálico isquêmico, importante ter algumas lesões cerebrais também, tá? Além disso, o infarto agudo do miocárdio pode acontecer também. Mércia, você nos ouve? Tudo bem? Oi, professor, desculpa, aquela hora eu consegui tentar ligar o áudio, não consegui responder. Então seja bem-vinda. Quem te mandou o link foi a Sabrina, ela é a representante do 7º semestre. Sempre que você precisar de alguma coisa da aula, ela vai te ajudar, que ela é uma pessoa maravilhosa e vai poder te ajudar bastante, tá? Tá ouvindo, Márcia? Tudo bem? Ela não está conseguindo falar. Depois você me manda mensagem se tiver alguma dúvida, tá, Mércia? Nós estamos na unidade 3, estou falando sobre a hipertensão. Voltando, pessoal. E quando nós falamos, então, dos fatores de risco, é importante, então, lembrar. A autoridade é algo que vai prejudicar bastante e pode aumentar a prevalência das pessoas. Então, a partir de 50 anos, a prevalência da hipertensão, ela aumenta, né? Isso tanto para homem como para mulher. É importante também que os brancos, geralmente com excesso de peso, apresentam bastante hipertensão, tá? Isso também pode acontecer pelo sedentarismo, a ingesta de sal, né? Tem pessoas que adoram uma comida carregada no sal, o excesso de sódio, quando filtrado lá no seu rim, ele fica em excesso da corrente sanguínea, então isso pode gerar, então, uma crise hipertensiva importante, ou desenvolver a doença também, tá? O álcool também é um fator que prejudica muito a hipertensão, as questões genéticas, e quando nós também falamos dos problemas socioeconômicos, como que é o país que nós vivemos? É um país desenvolvido, que todo mundo tem renda, que todo mundo come do bom e do melhor? O que vocês acham? Não, ainda tem muita pobreza no nosso país. Nosso país tem uma desigualdade muito importante, né? E isso, infelizmente, possibilita o aumento da hipertensão. Então, eu tenho uma população que é carente de tudo, não tem informação, não tem recursos, então ela está muito mais favorável a desenvolver essa crise hipertensiva, que de repente ela só tem o arroz, e a esse arroz ela tem lá o punhado de sal, ela vai deixar esse arroz um pouco mais salgado para ela se sentir mais saciada quando comê-lo, porém, ela está desenvolvendo um outro problema para ela, que não é a fome, e sim a hipertensão. E a população ainda ela não é muito regrada com a sua alimentação, isso vai possibilitar o desenvolvimento dessa doença que vem acometendo aí o mundo todo, né? Então, esses fatores são fatores que socioeconômicos que influenciam muito na doença, e por conta da falta de renda, falta de moradia, falta de estudo, isso interfere e isso faz com que a população fique mais doente. Mesmo tendo um programa de dia lá na unidade básica, mas eu pergunto para vocês, todos são atendidos pela essa unidade? Todo mundo é acolhido pela essa unidade? O que vocês acham? É ou não é, gente? Não é. Não é. Não é, porque o mendigo não é acolhido adequadamente. Quando ele é acolhido, ele é levado para um centro onde vão dar comida
vai dar um banho e vai pôr ele na rua durante o dia. Ele só vai voltar para esse albergue à noite. A alimentação dele, por mais que seja ali, vamos dizer, balanceada, mas durante o dia, talvez ele não se alimente direito. E quando ele vai se alimentar de alguma coisa, não seja algo que seja favorável a uma dieta equilibrada, e sim uma dieta que leve ele a ter um risco aumentado para a doença. Então, o fator socioeconômico é algo que influencia muito na doença. Outro problema também que nós temos é como classificar essa hipertensão. Essa hipertensão arterial sistêmica, ela sempre vai ser classificada em 2 tipos, como primária, né, ou secundária. Primária é considerada como uma causa desconhecida. Então, hoje, o Guilherme passou muito nervoso no serviço dele, ele falou assim, eu vou pedir a conta, não quero mais trabalhar nesse restaurante. E lá no restaurante, ele estava muito nervoso. Ele começou a sentir um calor, um rubor no rosto, e foi embora. Chegando no meio do caminho, ele começou a se sentir mal. A visão ficou turva, dor de cabeça. Ele falou, vou passar lá no posto da minha amiga Sabrina, que é enfermeira, e ela vai verificar os sinais. Quando a Sabrina vai verificar os sinais vitais dele, constata que a pressão dele está 190 por 110 milímetros de mercúrio. Sabrina, toda simpática, educada, fica preocupada com ele e chama a amiga dela, Karina. Discute o caso e fala, ai, Karina, meu amigo da faculdade, ele estudou comigo, estava voltando do trabalho dele, que ele quer sair, passou muito nervoso, e o doutor Tal tá aí, vamos passar ele, vamos encaixar ele com o clínico para ver o que pode ser feito. E aí, a partir deste momento, o médico clínico pede vários exames para o Guilherme, vai pedir o eco, vai pedir uma esteira, um teste ergométrico, vai pedir um eletrocardiograma, vai pedir os exames sanguíneos, bioquímicos, e quando ele retorna na consulta, os exames, o médico olha e fala, olha, Guilherme, a notícia que eu tenho para te dar não é muito legal, infelizmente seus exames evidenciam que você é um paciente hipertenso, você fez um mapa e dentro das 24 horas a sua pressão se manteve muito alta, então vai ser necessário você tomar uma medicação a partir de agora, nós vamos tratar a sua doença, é uma doença que precisa ser medicada todos os dias, você vai tomar um antihipertensivo e nós vamos ver como que você vai, o seu corpo vai se comportar com essa medicação. Tudo bem? Aí o Guilherme muito chateado, porque ele já estava fazendo planos de casar, e aí de repente tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Como que esse paciente pode ficar? E aí eu pergunto para vocês, enfermeiros, como que vocês fazem o acolhimento desse paciente? Alguém pode me dizer? Elizabeth, fala comigo. Oi, professor. Oi. Como que você acolheu seu amigo Guilherme, sabendo que ele acabou de ter um diagnóstico de hipertensão, aos 28 anos? Como que eu ia receber ele? Na verdade, assim, o quadro em si de hipertensão, ele mesmo que não seja curável, ele é tratável. Saber informar, alimentação, que possa colaborar com o desenvolvimento de uma vida normal, porém, sendo sempre observada, medicada. Tá bom esse acolhimento para você, Gui? Tá bom, Bom? tá bom. Senão a Elizabeth já te manda um WhatsApp falando assim, fala que tá bom. Mas o intuito, gente, é que vocês comecem a pensar como que vocês vão receber esse paciente. Porque esse paciente, qualquer doença que ele leva um diagnóstico, ele vai entender aquilo como o fim da vida dele, um problema. Muitas vezes, nós temos que levar isso para o paciente de uma outra ótica. Nós temos que mostrar para o paciente que quanto mais rápido o diagnóstico dele, é melhor. Por quê? Esse paciente ele não ficará doente se ele seguir adequadamente o tratamento.
Então, quando você recebe esse paciente, quando você conversa com ele, fala, olha, Guilherme, não fica assim, essa doença não tem cura, mas você pode fazer isso, mudar o seu estilo, fazer uma reeducação alimentar. Aqui eu posso te oferecer a nutricionista que pode te auxiliar nisso. Se você quiser, tem a psicóloga que pode te orientar, te entender, te ajudar a entender esse diagnóstico. Então, você, enfermeiro, abre a possibilidade do paciente ter várias opções para ele entender a doença dele e ele aceitar o que ele tem. Porque o importante de tudo é nós aceitarmos o que nós somos, com o que nós temos. É isso que nós temos que levar para os nossos pacientes. Mostrar que eles podem ser muito mais do que eles pensam, até porque não é uma doença que vai fazê-lo. Sim, ele que vai fazer a doença dentro dele. Este é o pensamento. É isso que nós temos que mostrar para o paciente, tá? E aí, isso na causa primária. O paciente não sabia, descobriu ali. Agora, quando o paciente tem uma causa secundária, o que pode acontecer? De repente, esse paciente ele começa a ter problemas renais, esse paciente, de repente, gestante, esse paciente, de repente, ele está tratando uma doença arterial, e ali, no meio desses tratamentos, começa a se perceber que ele tem uma oscilação importante da hipertensão, começa a investigar, e aí, causa secundária por conta de uma outra doença, ele tem associado a hipertensão. Então, quando você tem uma causa secundária, quer dizer que você tem uma doença e, por conta daquela doença, acabou desenvolvendo a hipertensão. Aí a gente diz que é uma causa secundária. Uma doença acabou levando a outra doença. Então, pensamos o quê? O paciente ele tem um comprometimento do rim dele. Significa que esse rim não está trabalhando adequadamente. Ele precisa fazer filtração glomerular. Não acontece. Então, ele retém muito sódio. Ali, ele começa, então, a desenvolver um problema cardíaco por aumento da pressão. E ali, então, começa, então, os picos de hipertensão, onde pode levar o paciente a desenvolver a hipertensão arterial. Então, percebam que é uma série de coisas. Então, a primária é quando o paciente faz o diagnóstico e descobre, e a secundária é quando ela vem associada de uma outra doença, tá? Então, é assim que vai acontecer. Lembrar que a doença também ela vai acontecer como? Como que a hipertensão acontece dentro do nosso corpo? Então, quer dizer que nós temos lá o nosso sistema nervoso simpático. Nesse sistema nervoso simpático, ele faz a reabsorção de sódio, né, lá nos rins. Além do sódio, ele também pode reter cloreto, pode reter também água, né? E aí, o que acontece? Quando essa atividade está aumentada, você tem um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, né? E aí, quando esse sistema, ele acontece dentro do nosso corpo, vai acontecer uma vasodilatação e vai fazer com que as arteríolas, que são pequenininhas, elas tenham uma resistência maior, vai acumular líquido ali, né? E também o paciente, além de tudo isso, ele pode criar uma resistência à insulina, né? E se ele cria essa resistência à insulina, ele pode vir desenvolver um problema de diabetes. Então, percebam que uma doença pode ocasionar outra. Então, o paciente hipertenso, ele pode vir desenvolver um diabetes, que ele está fazendo retenção de várias coisas dentro dele, de vários eletrólitos. Com isso, ele pode criar uma resistência insulínica e desenvolver o diabetes, tá? Então, a hipertensão, muitos anos falava que a hipertensão ela era a partir de 140 por 90, 14 por 9. Hoje não mais se utiliza esse parâmetro, porque a minha pressão normal é de 11 por 6. Tem pessoas que a pressão normal dela
é 14/9. Como tem pessoas que têm a pressão normal 12/8. Então, o metabolismo do outro vai mudar muito esta relação. Então, eu não posso dizer e afirmar que a pressão normal é 12/8 e a hipertensão é 14/8. Não. Eu tenho que entender como que é o corpo daquela pessoa. Aquela pessoa ela já tinha uma pressão mais alterada, então se eu tiver, por exemplo, uma pressão de 14/9, eu já sou um hipertenso grave, porque minha pressão normal ela gira em torno de 11/6. Então eu já vou estar já tendo várias reações por conta dessa alteração de pressão, né? Então, lembrar que o 140 é a nossa pressão diastólica, a pressão maior, e nós temos a nossa sistólica, que sempre vai ser a menor, a 90 milímetros de mercúrio. Então, o paciente, ele vai ser necessário, então, fazer o uso da medicação antihipertensiva, né? É importante, então, ele ter esse acompanhamento, diminuir o risco cardiovascular que ele possa vir a apresentar. Se ele tem fatores de risco que pode piorar o quadro dele, ele tem que fazer uma reeducação, né? E lembrar que quando você tem uma hipertensão, você faz lesões nos órgãos também. Você prejudica a função dos órgãos dentro do seu corpo, porque você pode ter uma redução significativa do sangue do seu corpo. Tá? Outra coisa também, muitas vezes o paciente, e talvez ele tenha um diagnóstico tardio, porque quando ele tem a crise hipertensiva, ele acha que aquilo é normal, que é um calor, é um mal-estar. Naquele momento, ele já pode estar tendo a doença sem saber, né? E ele começa, então, a ter os sintomas, que é muito clássicos, né? Mas o organismo, ele vai tentar se adaptar àquilo para enganar a pessoa. Porém, os níveis pressóricos dessa pessoa vai começar a sofrer algumas alterações importantes, né? E é aí, neste momento, que nós temos que classificar se esse paciente ele é sintomático ou assintomático. Sintomático é quando ele está apresentando todos os sinais e sintomas. Assintomático é aquele que tem a crise hipertensiva e para ele está tudo normal, mas ela está acontecendo ali silenciosamente, tá? Depois disso, nós temos que pensar também que alguns sinais e sintomas é muito característico das doenças. Por exemplo, se eu falar de uma cardiopatia, esse paciente ele pode estar fazendo uma hipertrofia ventricular esquerda, ele pode estar fazendo um infarto agudo do miocárdio, ele pode estar fazendo uma insuficiência cardíaca. De repente, esse paciente ele pode estar desenvolvendo um acidente vascular encefálico, ele pode estar tendo um problema renal, uma nefropatia, ele pode ter um problema na retinopatia, nos olhos dele, ele pode ficar cego. O que é comum, muitas vezes, a pessoa com a crise hipertensiva ter cefaleia, vertigens, zumbido no ouvido, ele pode ter uma visão curva e precordialgia, dor precordial. Tá? Então, tudo isso são características da hipertensão no paciente. Lembrar que, a partir dos 18 anos, o paciente, então, ele pode ser classificado em 4 momentos. Ele pode ter uma pressão ótima, normal, limítrofe e hipertensão de estágio 1. Pode ter uma hipertensão de estágio 2, uma hipertensão de estágio 3 ou uma hipertensão sistólica isolada. Vamos entender cada uma. Quando eu falo que esse paciente ele tem uma pressão arterial ótima, é dizer que este paciente ele tem uma pressão estimada de 120/80 até 140/90. Agora, se esse paciente ele tem uma pressão normal, ela pode variar aí de 130 a 85, a 140 a 80. A 90, desculpa. Agora, se eu tenho uma pressão limítrofe, é aquela pressão que está
entre 140, 139, 140 a 90, a 95 aí. Agora, se eu tenho uma hipertensão já instalada de estágio 1, uma hipertensão que ela está variando de 140 a 150 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, e ela tem uma variância na sistólica de 90 a 99. Hipertensão de primeiro grau. Eu falo de uma hipertensão de estágio 2, uma hipertensão que ela começa a acontecer a partir de 160 milímetros de mercúrio e vai até 179 milímetros de mercúrio. Tá? E a pressão sistólica varia de 100 a 109 milímetros de mercúrio. A hipertensão de estágio 3, a pressão sistólica ela já vai estar acima de 180 milímetros de mercúrio e a diastólica acima de 110. Tá? Quando eu falo da hipertensão sistólica isolada, é uma pressão sistólica de 140 e a pressão diastólica de 90. Então, eu tenho ali uma hipertensão sistólica isolada, que muitas vezes pode ser considerada como uma pressão normal. Então, neste momento, eu já começo a perceber que o meu paciente ele pode ser classificado em vários tipos da hipertensão, e aí isso vai ser variável conforme o que ele apresentar nos sinais vitais dele. Agora, quando eu penso em diagnóstico, eu tenho que pensar numa série de coisas. Eu tenho que pensar no diagnóstico de hipertensão, que ele deve ser realizado um procedimento, primordialmente, a aferição da pressão arterial, que é algo muito simples, que todos nós podemos fazer, e a partir daí, entender os valores que foi obtido nessa verificação, né? E a partir daí, ter um método palpatório, auscultatório, propedêutico com esse paciente. Lembrar também que o exame físico deste paciente, ele deve ser sempre com cuidado. Você deve buscar vários sinais sugestivos de lesões, ou talvez de órgão-alvo, e hipertensão secundária. Lembrando que a hipertensão secundária, ela é uma hipertensão que ela veio associada de alguma outra doença, tá? O exame de fundo de olho, ele, muitas vezes o cardiologista pede para ser realizado e quer ver se ele não teve nenhuma lesão de córnea. E a visão do paciente que está com hipertensão fica o quê? Curva, tá? Outro detalhe também que é importante é observar se esse paciente ele já também não está no nível 3. Observar como que esse paciente está se comportando. Como que ele pode ter desenvolvido uma doença em retina. Então, observem sempre isso. Depois disso, também é importante ver se esse paciente tem um abdômen globoso. Se ele tiver, no seu exame físico, você vai fazer uma fita métrica e medir o abdômen deste paciente, para que eles entendam qual é o seu risco, e a partir daí ter uma conduta adequada para um paciente que tem lá seus tratamentos com a hipertensão. Além disso, também os exames laboratoriais que eu disse para vocês, é importante a avaliação do potássio, da urina, da creatinina, da glicemia, do colesterol total, HDL, triglicérides, ácido úrico plasmático. Além de tudo isso, lembra que eu falei lá no começo da aula? Eletrocardiograma, ecocardiograma, raio-x de tórax, mapa, que é monitorização ambulatorial de pressão arterial. Você então, tem várias opções que pode ser solicitado pelo médico e um paciente desenvolver todos esses exames e voltar na consulta para apresentar. Então, isso é fundamental. O tratamento também, ele pode ser não farmacológico? Isso pode acontecer? Isso pode ser prescrito pelo paciente? Com certeza. O primeiro tratamento não farmacológico é a mudança de estilo de vida dele.
né? Então, ele vai ter que fazer uma readequação alimentar. Se ele não faz exercício, ele vai começar com uma caminhada leve, tranquila. Daqui a pouco ele pode estar correndo, daqui a pouco ele pode estar desenvolvendo outros trabalhos aeróbicos, por exemplo, para diminuir o seu risco cardiovascular. Tá? Além disso, quando ele faz o tratamento farmacológico, ele deve sempre ser acompanhado por um médico. É importante que, se o médico não avisou, você avise os efeitos possíveis colaterais que esse paciente pode apresentar, tá? E, a partir daí, então, esse paciente ele pode vir fazer um tratamento com medicamentos que são inibidores adrenérgicos, ele pode fazer uso de uma medicação que faz a ação central agonista, de 2 canais de alfa, então isso faz com que reduza a pressão do paciente. Ele pode fazer também uso de beta-bloqueadores, deixando, então, o coração trabalhar de uma forma mais eficaz e não deixando que as células se liguem em outras para causar um outro problema. Bloqueadores alfa-adrenérgicos podem ser utilizados, vasodilatadores, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de enzima conversora e angiotensina, bloqueadores do receptor alfa-1, inibidores diretos da renina e os diuréticos também, que são uma classe medicamentosa muito utilizada para o paciente hipertensivo. O paciente hipertensivo, ele pode fazer o uso de um antihipertensivo. Como auxílio dessa medicação, o médico vai lá e escreve um diurético. Aí ele coloca a medicação dele junto com o diurético que é manipulado, que ele faz direto, né? Então, ele consegue, então, fazer esse tratamento associado com outra droga para ter outros benefícios também. E fazer com que esse rim trabalhe, reabsorva menos sódio. Então, isso é importante para o paciente com crise hipertensiva. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas? Sem dúvidas. Não, prof. Não? Podemos começar outro assunto? Vamos pensar agora no ICC? Ou vocês querem dar uma pausinha e voltar daqui a pouco? Continua, prof. Pode continuar? Então, vamos lá. O segundo tema que nós vamos falar hoje é a questão da insuficiência cardíaca, o ICC, né? Então, a insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome complexa e clínica que o paciente vai desenvolver. Isso vai causar no paciente uma incapacidade no coração dele, né? E se essa incapacidade acontece no coração dele, ele deixa de realizar as suas funções adequadamente, fazendo com que as pressões fiquem elevadas no enchimento das suas câmaras cardíacas. Então, vamos lembrar lá das câmaras cardíacas. Eu tenho o átrio direito, o ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Ok, então vou ter ali um sangue represado em alguma dessas câmaras e pode fazer com que o paciente evolua para uma insuficiência cardíaca congestiva. Geralmente também, a falência do miocárdio, que é o músculo lá do coração, ele constitui, então, diversas cardiopatias que podem aparecer no paciente. Algumas dessas etiologias que pode aparecer, o paciente pode desenvolver uma isquemia chagásica. Isso quer dizer que o paciente que é acometido pelo Chagas, ele vai ter um aumento da sua câmara cardíaca. Ele tendo esse aumento do coração dele, ele vai represar sangue dentro das câmaras da geladeira dele, e aí vai levar lá uma
consequência de repressão de sangue. Esse sangue ficando reprimido lá, ele pode vir desenvolver, então, o ICC. Tá? Outra coisa também é quando o paciente ele pode desenvolver uma hipertensão valvar, ele pode ter um problema congênito, ele pode ter um bebê e ali no periparto desenvolver, então, um ICC, ele pode ser um paciente de pós-miocardite, e ele passou por um processo inflamatório, e depois ficou só o pessoal da clínica tratando esse paciente, e após isso o paciente pode desenvolver um ICC, também pode, tá? E alguns infiltrados que podem acontecer no pulmão, e o coração estando grande, vai então represar mais sangue. E aí, represando mais sangue, você deixa mais líquido lá dentro e encharca esse pulmão também. Então, uma série de coisas acontecendo ali com esse paciente que está com ICC, tá? Lembrar que, quando nós falamos de ICC, ele é ainda um problema de saúde pública, de um sistema cardiovascular que apresenta várias incidências, né? E isso faz com que o risco de mortalidade aumente nas pessoas ou aumente a doença arterial coronária, tá? E isso vai acontecer com quem? Com a população que está aí envelhecendo também, tá? Então, cerca de 10% dos indivíduos que têm mais de 65 anos, eles podem ser portadoras da insuficiência cardíaca congestiva, tá? Hoje, no Brasil, estima-se que 2 milhões de pacientes já tenham ICC, né? E que, durante o ano de 2019, ocorreu 240 mil casos novos diagnosticados por ICC. A partir daí também, a mortalidade, a morbidade aumentou, e isso faz com que aumente os lucros, os gastos do serviço, e aumente também o quê? Os gastos da sociedade que mantém aquele serviço ali funcionando. Então, o ICC, ele se torna um problema de saúde pública. E quando nós falamos de saúde pública, então nós estamos tendo aí vários tipos de problema, e pode faltar recurso para tratar adequadamente esses pacientes, tá bom? A partir daí, o ICC ele deve ser classificado. E quando eu falo classificado, é quando ele vai introduzir uma história para ele, uma história natural. Então, assim, eu tenho lá o estágio A, que é a preservação de falsa de risco. Eu tenho B, que é uma disfunção sistólica ventricular. Eu tenho C, que pode ser uma disfunção sistólica ventricular. Eu tenho D, que pode ser um ICC refratário e um tratamento de alta complexidade. Eu posso também ter uma classificação onde pode estar no estado funcional, ligado ao estado funcional do paciente. Aí também é dividido por classe, no caso, o primeiro foi estágio, o segundo classe. Então, quando eu falo da classificação do estado funcional do paciente, quando eu penso na classe 1, são os sintomas que ocorrem aos esforços que o paciente pode apresentar, aos seus habituais, né? Quando é um paciente que está em classe 2, são sintomas que ocorrem através de esforços habituais. Quando eu falo da classe 3, eu estou falando de sintomas que ocorrem nos esforços menores que os habituais. E a classe 4 são sintomas que ocorrem no mínimo do esforço em repouso também, tá? Então, os fatores de risco que pode levar um paciente com ICC são a hipertensão arterial clássica, tá? O diabetes mellitus também pode levar o paciente a ICC, sem dúvida alguma. A idade avançada, a história de infarto na história colhida do paciente, doença de Chagas, o alcoolismo, cardiopatia congênita. Então, tudo isso eu posso
ter um paciente que foi operar e começou a desenvolver aí uma série de problemas. Tá? A partir daí, esse paciente, então, ele começa a apresentar algumas manifestações clínicas, né, que é muito comum para o paciente de ICC. Então, eu posso pensar aí no ICC, onde eu tenho uma visão geral, esse paciente ele pode estar apresentando uma desnutrição, um edema de membros inferiores, anasarca, cirrose periférica. Então, tudo isso eu tenho que avaliar no paciente. A sintomatologia deste paciente cardiovascular, ele está tendo taquicardia, ele tem pensamento da pressão arterial, ele tem êxtase jugular, ele tem um ictus aumentado e desviado, ictus pectoris. Essas bolhas cardíacas, elas estão presentes em 2 tempos, 3 tempos ou 4 tempos, né? Eu estou escutando essas bolhas cardíacas adequadamente, observar isso. Quando eu penso no pulmão, se ele pode apresentar alguma alteração importante, com certeza. Ele pode ter um ataque de espineia, ele pode ter estretores, ele pode ter uma região crepitante, ele pode ter um derrame pleural, ele pode ter uma respiração em shiny stalks, aquela respiração rápida, né? Agora, quando eu vou avaliar o abdômen desse paciente, talvez ele tenha uma hepatomegalia enorme. Ele já tenha um problema ali grave. Então, eu vou avaliar esse paciente adequadamente. Lembrar, o exame físico é fundamental para que você conheça o seu paciente, entenda o que está acontecendo e ocorrendo com ele, tá? Depois disso, pensar na sintomatologia abdominal. Lembra que eu falei da fita métrica? Importante, avalie a cintura desse paciente, observe se esse paciente ele não tem um aumento do fígado ou se ele tem uma ascite também, tá? O método de diagnóstico deste paciente vai ocorrer como? Exames complementares, como o raio-x de tórax, eletrocardiograma, eco. Talvez o médico peça uma cintilografia cardíaca, aliás, miocárdica. Cateterismo cardíaco pode acontecer para identificar o problema desse paciente, tá? Exames laboratoriais como troponina, né, que é a dosagem de peptídeo natridiurético, né, e o tipo B é uma congestão pulmonar, que pode ser um hemograma, pode ser solidificado sódio, potássio, a sorologia para Chagas, a função hepática, renal, a tiroidiana, perfil lipídico desse paciente, a glicemia, devem ser providenciados para uma reavaliação deste paciente, tá? E o que vai acometer mais este paciente? As causas de descompensação do ICC, elas são, muitas vezes, por má aderência ou restrição ao sal, os medicamentos da hipertensão arterial que não são tomados adequadamente, arritmias cardíaca, fibrilação arterial, isquemia ou infarto do miocárdio, ou infecção por estresse, dosagem insuficiente de medicação, tromboembolismo pulmonar, anemia, obesidade e gravidez. Então, tudo isso eu vou ter de sinais e sintomas neste paciente. O tratamento que eu vou poder oferecer, ou que vai ser oferecido para o seu paciente com ICC. Um digitálico, a digoxina, sempre que for administrar digoxina, é importante avaliar o pulso do paciente. Se esse pulso estiver baixo, não é recomendado administrar digoxina, tá? Beta-bloqueadores, o cardiavilol, o metoprolol, que pode ser utilizado. Inibidores da enzima conversora da angiotensina, inotrópico, dobutamina, diurético, vasodilatadores como tridil, neprid, hidralazina e nitrato,
anticoagulantes, heparina e exames. E, por último, eu vou, então, reavaliar meu paciente após todos esses tratamentos que podem ser ofertados a ele. Tá? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Perfeito. Vamos parar um pouquinho, daqui 20 minutinhos nós voltamos, então. Ok. Perfeito. Até já, então, gente. Caminhão. E a redução da mobilidade das motos, que, segundo o governo, contribuiria para aumentar os congestionamentos. Policiais de 3 estados prenderam hoje os chefes de uma quadrilha que clona contas de aplicativos de mensagens. A operação foi em São Paulo, Pará e Goiás. Logo cedo, 7 adultos e um menor foram levados para a Academia de Polícia de Goiânia. Eles são apontados como os chefes de uma quadrilha que extorquia dinheiro das vítimas usando o celular. Os criminosos compravam chips de celular e, usando a foto da vítima, criavam perfis falsos no aplicativo de mensagens. Depois entravam em contato com parentes e amigos. Diziam ter trocado de número e pediam ajuda com depósitos bancários. Muitas pessoas não desconfiavam e acabavam caindo no golpe. Sempre abordando familiares e pessoas que desenvolvem trabalhos que às vezes têm uma boa remuneração e gozam de confiança social para que essa credibilidade seja explorada. Segundo as investigações, o dinheiro acabava em contas de laranjas que eram alugadas pelos criminosos. Os bandidos publicavam anúncios em redes sociais. Neste, um dos bandidos oferece até R$ 1.500 pelo aluguel da conta. Cada criminoso dispõe de uma média de 7 a 10 contas bancárias. Celulares foram apreendidos, cartões de crédito, valores existentes foram apreendidos. Certamente teremos uma nova fase dessa operação. Segundo a polícia, os bandidos aplicaram um golpe em vítimas de todo o país. A quadrilha vai resolver casos de ação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Pela soma dos crimes,
Eles podem pegar até 18 anos de prisão. A polícia faz um alerta para que as pessoas sempre desconfiem de pedidos de dinheiro. É necessário que a postura do usuário da internet também seja uma postura de maior malícia, de confiança, para que a vida do criminoso seja sempre dificultada. Boa noite. Boa noite. Nossa, já? Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora, sem sair de casa. Acesse crefisa.com.br ou baixe nosso aplicativo. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sobre responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, a força do querer. De uma tarde. Olha, eu agradeço por representar como um ator. Isso aqui tem uma beleza. Que não dá para ter volta às aulas só por conta de pressão. Não posso ser prefeito querer ter medo de cara feia, porque enquanto a saúde não disser que é um momento
Vamos. Comeram? Meninos, cadê vocês? Pode prosseguir, prof. Quem tá falando? Vanderlei. Oi, Vanderleia. Até Estamos Elizabeth aqui, prof. apareceu, Mércia. Estava tudo jantando, né? Todo mundo, professor. Já estava vendo até a primeira parte da novela, né? Nossa, de jeito nenhum, tava comendo mesmo. Olha lá, hein? Bom, vamos falar da última parte. Sexta-feira eu já mando essas aulas para vocês. Aí depois eu vou deixar só para falar do edema agudo de pulmão na sexta-feira. Junto, tá? Último tema hoje, pessoal. Alguém já ouviu falar de valvopatia? Ou de valvas ou válvulas? Não. Já ouviram falar? Não. Quando vocês fizeram anatomia, em algum momento da graduação, vocês chegaram a ver a válvula lá no laboratório? Não. Sim, prof. Viram? Viram que ela é um folheto, não é? Ela parece uma pétala de rosa, quem viu? Quando a gente fala de válvula, né? Então, a valvopatia, ela é uma doença que acomete muitas pessoas, né? As válvulas cardíacas, então, ela pode sofrer alguma disfunção, né? E aí, ela pode ser classificada como uma estenose mitral, pode ser uma insuficiência mitral, ou pode ser uma estenose aórtica ou uma insuficiência aórtica. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico que pode acometer as pessoas com muita facilidade, tá? Então, a valvopatia, ela pode, então, acometer na forma de estenose mitral, onde vai fazer uma diminuição do fluxo sanguíneo. Isso vai fazer com que aumente a pressão arterial esquerda e também vai desenvolver no sistema veno-capilar pulmonar essa pressão. As causas mais comuns que pode levar um paciente a ter uma estenose mitral é a febre reumática, congênita, a endocardite infecciosa, o trombo pediculado, que pode ocasionar essa patologia no paciente. A insuficiência mitral, então, vai ser a incapacidade da válvula funcionar. Então, ela tem como função evitar que o sangue retorne para o ventrículo, né? A gente chama isso de regurgitação de sangue, né?
A partir daí, quando você tem uma insuficiência mitral entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, durante a sístole do paciente, essa etiologia ou essa doença, ela pode ser acometida por uma febre reumática, ela pode ser por uma endocardite infecciosa, ela pode acontecer por conta de uma dilatação do ventrículo esquerdo, ela pode ser uma calcificação da válvula mitral, ela pode ser por uma isquemia no músculo cardíaco, ela pode ser por um trauma, ou ela pode acontecer por conta de um colapso da válvula mitral, ela pode parar de funcionar. Então, a válvula está trabalhando o tempo todo, ela abre e fecha, onde ela possibilita o sangue fazer a sua passagem do ventrículo para o átrio, e aí esse sangue que pode ficar represado, ou essa válvula que não está funcionando adequadamente, então isso pode ser classificado como uma insuficiência mitral. E é isso, aí eu falei do ventrículo para o átrio, eu me enganei, do átrio para o ventrículo, desculpa, gente. E aí, você pode ter um grande problema aí. A partir deste momento, eu também tenho a estenose aórtica, né? E pode acontecer uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, né? E aí pode acontecer por conta de um déficit da abertura da válvula aórtica, e isso pode ser caracterizado por um problema congênito, ou pode ser um problema de degeneração da válvula, que pode levar a uma estenose aórtica. Eu também posso ter uma insuficiência aórtica. Isso vai ser o quê? Uma redução do fluxo sanguíneo, né? Então, eu posso ter uma redução durante a sístole do ventrículo esquerdo. Isso pode acontecer por conta de uma endocardite infecciosa, por uma hipertensão arterial sistêmica grave, ou uma dessecção da aorta, tá? Então, nesse momento, eu posso ter a insuficiência aórtica. Dessa maneira, os pacientes, então, que vêm apresentando um problema de valvopatia, eles podem desenvolver vários sinais e sintomas semelhantes à insuficiência cardíaca que nós falamos agora há pouco. Ele pode apresentar uma dispneia, uma angina, uma síncope, sinais de congestão pulmonar. Ele pode apresentar fraqueza, fadiga, palpitações, ortopneia, edema, distensão jugular, hepatomegalia, taquicardia, estertores, quando você auscultar o pulmão, e também um edema pulmonar. O que garante o diagnóstico deste paciente para saber se ele está tendo um problema de valvopatia? O diagnóstico mais utilizado para avaliar o comprometimento deste paciente é o eletrocardiograma, que vai evidenciar a atividade elétrica deste coração, um raio-x de tórax, um ecocardiograma para saber a fração de ejeção desse sangue para fora deste coração, um cateterismo cardíaco, que a gente chama de CAT no hospital, e um estudo eletrofisiológico também. Esse é um estudo mais caro, mais preciso, então esse vai ser o último recurso a ser pedido. Mas um cateterismo é muito comum para identificar o problema dessa aorta, aliás, dessa válvula, tá? A terapêutica que pode ser utilizada para esse tipo de doença vai depender da evolução da doença. De imediato, ela vai ser tratada com medicação, os digitálicos, o mais conhecido é a digoxina e o cedilanide, né? Pode também fazer uso de beta-bloqueadores, porque ele pode começar a apresentar alguns problemas em alguns canais. O carvedilol e o metoprolol, eles são os mais utilizados. Pode fazer também o uso do inibidor de enzima conversora da angiotensina, inotópico, que é o mais utilizado. Se o paciente ele tiver uma insuficiência cardíaca, tiver com uma pressão um pouco baixa, ele pode fazer o uso de drogas vasoativas como a dobutamina, o diurético também pode ser utilizado, e se precisar de um vasodilatador,
vai entrar com tridil, niprid, hidralazina ou nitrato ou nitrato. E para esse tipo de paciente é recomendado também que eles façam uso em associação aos vasodilatadores, aos beta-bloqueadores, os digitálicos, o anticoagulante. Pode ser a heparina ou o Clexane, que é o mais utilizado hoje. E se ele apresentar algum sinal de arritmia, o antiarritmíco também pode ser associado à prescrição médica deste paciente, tá? Agora, dependendo do estágio de alteração dessa válvula, o que é mais recomendado seria a plástica da válvula, então isso vai ser por uma via percutânea, ou também pode ser por via tradicional, que é a cirurgia aberta, abre todo o tórax do paciente e faz a troca valvar, né? E aí, isso vai se dar através de uma cirurgia cardíaca, na qual é necessário remover a válvula e fazer o implante de uma válvula nova, né? E geralmente quando acontece isso, é colocada uma prótese, que pode ser biológica ou pode ser uma prótese metálica, tá? Então o paciente ele vai ser avaliado por esses meios clínicos e os exames complementares, né? E o cirurgião cardíaco então decide qual que é o melhor material a ser utilizado, qual o tipo de válvula que ele pode utilizar. Isso vai depender também da espessura, do tamanho, tudo como a conformidade anatômica deste coração. E a partir daí, o médico decide, então, fazer essa troca. Na grande maioria, é importante saber que o pessoal opta, os cirurgiões optam não só tratar o paciente com medicamento, porque eles fazem isso por um momento onde o tratamento ele é paliativo, para manter o paciente bem, mas a opção é fazer a troca. A partir do momento que ele desenvolveu um problema de valvopatia, 95% faz a troca da válvula. Então, vai fazer a troca valvar. Na grande maioria, a cirurgia é aberta, então ele vai passar por um procedimento cirúrgico aberto. É uma cirurgia que demora em torno de 6 horas em sala cirúrgica. Existe um preparo bem rigoroso para essa cirurgia. Então, o paciente ele tem que internar na véspera, muitas vezes, jejum, tem que ser à risca. Então, geralmente, a partir das 8 da noite, ele já entra em jejum. Se for homem, tem que fazer tricotomia do tórax deste paciente, todos os exames, cirurgia tem que estar no prontuário, eletro, exames de sangue, reserva de leito de UTI, tudo isso tem que estar pronto antes do paciente ir para o centro cirúrgico, tem que ser checado. Quem checa todas essas informações é o enfermeiro, tá? O SAI e o SAEP deve ser desenvolvido pelo enfermeiro, encaminhado para o centro cirúrgico no horário solicitado, para que ele realize o procedimento tranquilamente. É uma cirurgia tranquila, em vista de uma ponte de safena, porém o risco é muito grande, porque no momento que está fazendo essa troca, o coração do paciente ele está parado, o paciente ele está interligado a uma máquina chamada extracorpórea, que está realizando a atividade do coração desse paciente. Superficial não, artificialmente. E aí, após essa troca desse folheto, o paciente, então, ele volta a ter suas funções, o médico sutura, fecha o tórax do paciente, na hora que fechou, é o momento que ele vai remover as cânulas e vai interligar o coração novamente. Uma cirurgia espetacular, quem um dia tiver a oportunidade de acompanhar, vai se apaixonar por centro cirúrgico e principalmente pela cirurgia cardíaca, tá? Então, troca valvar. Lembrar que ela pode ocasionar vários problemas para o paciente, como a estenose mitral, insuficiência mitral, estenose aórtica e insuficiência aórtica. A partir daí, o paciente ele vai apresentar alguns sinais parecidos com a insuficiência cardíaca, que pode ser a dispneia, angina, síncope, sinais de congestão pulmonar, fadiga, palpitações, ortopneia, e aí o médico vai fazer seus exames, eletrocardiograma, raio-x, um CAT, muitas vezes o paciente é submetido.
E aí ele vê a necessidade da cirurgia, se dá para esperar, se dá para tratar com medicamento, se vai tratar cirurgicamente, ele vai escolher a melhor prótese para aquele coração e encaminhar o paciente para o cirúrgico, né? E a partir daí dá encaminhamento, então, para o processo cirúrgico do paciente, tá? Perguntas, pessoal? Cadê as perguntas? Tem pergunta, professor. Tem perguntas? Cadê as meninas? Professor, Oi. o que é febre reumática? A febre reumática, ela pode acontecer em vários momentos. Ela não é uma febre, como que eu posso dizer para você? Ela não é comum. Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Ela é uma febre que ela não é comum de acontecer no dia a dia. Porém, a febre reumática, ela acomete algumas pessoas frente à patologia delas. Como que isso vai acontecer, então? A febre reumática, ela pode acontecer por uma faringite extratópica, muitas vezes, e aí ela vai ser, ou pode ser também chamada de escarlatina, tá? Ela é uma febre que provoca uma inflamação, especialmente no coração e nos vasos sanguíneos e nas articulações. Por isso que ela é chamada de febre reumática. Ela vai acometer, então, vai acometer o paciente no coração e nos vasos sanguíneos, vai causar uma inflamação, né? Essa doença é uma doença muito rara de acontecer, tá? Quando isso acontece, então o paciente ele tem uma febre, ele vai ter uma sensibilidade muito grande nas articulações, as articulações desse paciente ficam muito doloridas. E como que pode tratar a febre reumática? Por meio de antibióticos. É a única coisa que daria para tratar uma febre reumática. Então, a febre reumática ela é uma doença sempre rara, mas quando acontece, ela pode, então, acometer os vasos sanguíneos e o coração, pode fazer um processo inflamatório nos vasos, e aí, logicamente, vai ter a febre, e vai começar a ter uma sensibilidade maior nas articulações, e vai ficar bem dolorido, tá? Isso é febre reumática. Só dá em adulto, professor? Não, pode dar em criança também. Tá? Pode dar em criança também. Não é comum também, tá? Essa complicação, essa inflamação, nós dizemos que a febre reumática, ela é uma complicação inflamatória aguda, né? E essa infecção, ela começa na faringe. Geralmente, o bichinho que causa a febre reumática, geralmente é o Streptococcus, tá? E aí, essas combinações podem, então, levar o paciente a esse processo inflamatório, ele pode apresentar alguns nódulos subcutâneos, ele pode ter artrites, pode ter algum eritema marginalizado pelo corpo, né? E aí, como que consegue diagnosticar essa febre também? A história clínica do paciente, né? Os dados, né? Exames laboratoriais também podem mostrar isso. E o tratamento, muitas vezes, pode ser com ácido acetilsalicílico para o paciente. E também ele pode fazer uso de alguns anti-inflamatórios não esteroidais, que nós chamamos de AINES, né? Alguns corticoides também pode ser utilizado para diminuir e prevenir uma possível reinfecção, que esse paciente pode vir a desenvolver essa reinfecção da febre reumática. E a criança também está suscetível a ter a febre reumática. Entendi. Muito obrigada. Nada. Quem mais quer perguntar? Mais ninguém? Vocês estão assistindo as palestras falando nisso? Eu não assisti, a gente teve aula ontem. A gente não, porque a gente está tendo aula, não tem como assistir. Que a matéria de vocês é longa, né? Então é aula normal. Entendi.
Então, pessoal, eu vou parar o assunto aqui com vocês no edema agudo do pulmão, que é o próximo tópico, e aí nós já finalizamos. Eu vou mandar os slides, vou postar lá para vocês na aula 3, a sessão 1, aí eu deixo postadinho lá para vocês, e aí nós já finalizamos a primeira parte do sistema cardiovascular, que são as principais doenças. E aí depois nós vamos começar a falar de outras, como o infarto agudo do miocárdio, nós vamos falar sobre o eletro, e aí vai ser bem bacana também. Tá certo? Edivanete está chegando agora. Edivanete, boa noite, como vai? Edivanete está saindo. Enfim. Pessoal, então sexta-feira nós temos aí um encontro marcado novamente, e aí nós vamos finalizar este primeiro tópico aí das crises hipertensivas, vou falar do edema agudo de pulmão, e aí depois nós damos continuidade, certo? Perguntas? Ninguém tem nada para perguntar mais? Não, sem perguntas, professor. Perfeito. Professor, boa Oi, noite. Boa noite. Quanto à nota da prova, eu não vi ainda no meu AVA. Olha, a Elizabeth quer falar comigo agora, só para falar da nota. Tá? Elizabeth, eu estava falando... É a Silvia que está falando. Quem está falando? Silvia. A Silvia. Ô, Silvia, meninos todos. No começo da aula eu falei, o AVA está dando alguma inconsistência nos dados. E eu acredito que a nota apareça para vocês entre hoje à noite e amanhã. Tá? Tá. Já foi lançado, em algum momento vai aparecer aí para vocês. Fiquem tranquilos. Tá bom, eu estava pensando que eu não tinha nota. Eu falei, ai meu Deus. Ai, ficar de recuperação, ninguém merece. Os pontos estão aparecendo já para vocês lá? Tá, obrigada. Aparece, meninos, vocês sabem? Ô, professor, nem a pontuação das minhas atividades está subindo do AVA. Paloma Marques. Eu vou até anotar, depois eu dou uma checada para ver. Você fez rematrícula tudo bonitinho, né, Paloma? Sim, tá tudo certo. Eu estou fazendo as atividades, porém a pontuação não está subindo. Eu vou dar uma olhada lá e te falo. Tá bom, Pro, obrigada. Sexta-feira a gente se encontra. Oi, Divanete, tudo bem? Tudo. Você chegou agora no final da aula? Eu não estava muito bem. Não estava bem? Não. Oh, meu Deus do céu. Fica bem pra gente. Divanete, hoje eu comecei a falar sobre o sistema cardiovascular e parei a aula no conteúdo de edema agudo de pulmão, que eu vou dar continuidade na próxima aula, na sexta-feira. Eu vou postar depois os slides para vocês, tá bom? Tá bom. Fica tranquilo. E melhoras. Tá bom, obrigado. Nada. Tchau. Gente, até sexta-feira, aguardo vocês, então. Ok, professor. Obrigado Bom pela descanso aula. para Tchau, vocês. Pro, boa noite. Nada. Boa noite Tchau, pra tchau. todo mundo aí. Boa noite. Boa noite.